Então tá, galera, vamos relembrar alguns conceitos aqui da álgebra, tá? Mais especificamente valor numérico, redução a um único termo e as partes aí que compõem o termo algébrico, né? Nosso coeficiente numérico, nossa parte literal e o grau também do nosso termo algébrico. Então aqui o nosso primeiro exercício, ele traz a questão do valor numérico da expressão algébrica. E aqui a gente tem uma expressão algébrica, ó, que está trazendo três operações. Um produto, 3m é 3 vezes m, a gente tem que lembrar isso. Uma diferença, né, uma subtração e uma potenciação, certo? Então, qual é o objetivo deste exercício aqui? É a gente olhar, observar os valores que ele vai dar para cada variável, substituir essas variáveis nos seus lugares correspondentes e, então, efetuar essas operações com a mesma ordem que a gente efetuava nas expressões numéricas. Primeiro a potenciação, depois o produto e, por fim, a diferença. Beleza, galera? Então, é isso que a gente vai fazer. Então, quem é o m naquele 3m? O m é 3. Olha, ele está dizendo aqui que o m vale 3. Lembra que quando eu vou substituir, eu sempre vou usar o artifício do parênteses, tá? Para eu não ter nenhum problema, nenhuma dificuldade aí com regrinha de sinais e tudo mais. Então, vai ficar assim, ó, 3 vezes, abre parênteses, e o m também vale 3. Então, vou colocar aqui, ó, no lugar do m, o 3. Tá? Então, lá, ó, no lugar do mzinho, eu coloquei o valor que o exercício está dizendo que ele vale. Olha que na letra B ele vai assumir outro valor, ó, 5/3. Menos, então agora eu só estou substituindo. Ó. Agora, quem é o n? O n é 5, então abro um parênteses, coloco o 5 no lugar do n. Então, aqui, ó, substituir. E ali eu tenho ainda um expoente 2, né? Então, é uma potenciação. Agora, a gente vai resolver essa expressão numérica. Então, observa que a nossa expressão algébrica, no momento que eu substituo os seus valores correspondentes, ela passa a se tornar uma expressão numérica. Qual é a ordem aqui? Primeiro, a potenciação. Então, 5 ao quadrado, 25. Posso manter ainda dentro do parênteses, tá? Agora, 3 vezes 3, 9. Né? Tudo positivo, então vai ficar mais 9. Lembra que esse 25 ele é positivo, né? Era mais 25, continua sendo mais 25. Então, aqui eu tenho um oposto, ó, o oposto do 25, que é menos 25. Então, agora sim, por fim, 9 menos 25, aqui eu vou obter um valor negativo, que vai ser menos 16. Então, galerinha, valor numérico de uma expressão algébrica pressupõe que a gente deve substituir os valores das variáveis que nos foram dadas lá na nossa expressão algébrica, usando o parênteses, cuidando a ordem das operações, cuidando a regrinha dos sinais, para daí sim a gente obter um único valor que vai corresponder à nossa expressão. Na letra B, nós temos como m 5/3, então vai ficar assim, 3 vezes, abro parênteses para os 5/3. Apesar de ser uma fração, a gente viu lá nas operações com números racionais que aqui eu consigo simplificar, ó, o 3 com o denominador 3. Então, isso já vai nos facilitar. Menos o n. O n agora é um valor negativo, ó. Então, entre parênteses, menos 1 no expoente 2. Mesma coisa, vamos continuar a mesma lógica, resolvendo primeiro a potenciação. Um número negativo elevado ao quadrado fica positivo, então vai ficar mais 1. E aquele menos ali, a gente mantém. Observa que eu não posso fazer a regra de sinais antes de efetuar a potenciação. E aqui, como eu tinha dito, a gente pode simplificar, então, esse 3 com o denominador 3 e vai nos restar aqui simplesmente o 5. Agora sim, galera, agora a gente vai efetuar a regrinha de sinais, vai ficar 5 negativo com positivo, né? Ou o oposto do positivo vai dar menos, e 5 menos 1 é 4. Bom, galera, tendo feito essa revisão de valor numérico e das expressões algébricas, né? O que é uma variável, a gente pode começar agora a classificação dessas expressões. E elas vão se classificar em relação à sua quantidade de termos.
né? Então, quando a gente fez ali o exercício de valor numérico, nós estávamos trabalhando com uma expressão que tinha dois termos, né? Vamos lembrar da expressão, ó, 3m menos n ao quadrado. Esta era a nossa expressão. Então, observa que ela tem dois termos. Essa expressão aqui, a gente classificaria ela como um binômio. Por que bi? Porque é referente a dois termos. Então, a gente tem aqui o primeiro termo, ó, como 3m e o segundo termo como menos n ao quadrado. Então, agora a gente vai começar a perceber que a quantidade de termos que compuser a expressão vai dar o nome dessa expressão, a classificação que essa expressão vai ter. Então, galera, a primeira expressão que a gente tem, que seria a mais simples, é a expressão que tem apenas um único termo. E essa expressão que tem apenas um único termo, ela é considerada um monômio. Então, olha só, mono de um, né, de único. Então, a gente aqui, ó, a gente sabe que toda vez que a gente tiver um monômio, a gente está falando de uma expressão algébrica que possui um único termo. Então, olha só os exemplos que o livro traz aqui, ó. Menos 2a. Isso aqui é uma expressão algébrica, só que ela é composta por um único termo, o menos 2, que é a nossa parte numérica, e o a, então, que é a nossa variável, né? Não tem operação de mais nem de menos, tem uma vírgula e depois vem outro exemplo, ó, x por 3, x terços. Então, é uma expressão algébrica também composta por um único termo. E assim por diante, 3x ao quadrado e depois o menos 3y. Então, galera, toda vez que a gente tiver uma expressão representada por um único termo, estamos falando de um monômio. Só que os monômios, eles possuem alguns elementos. O monômio sempre vai ter uma parte numérica, que a gente vai chamar de coeficiente, que neste primeiro exemplo aqui é o menos 2, aqui no terceiro exemplo é o 3, no último exemplo é o menos 3. Então, ele indica a quantidade, que pode ser positiva ou negativa. E ele sempre vai ter uma parte, ou, aliás, ele às vezes não vai ter, né? A gente tem, por exemplo, os números, né? 1, 2, 3, são monômios também, só que eles não têm parte literal. Mas quando aparecer essa parte literal, vai ser referente às nossas variáveis. Então, as partes que vão estar trazendo aí as nossas letras. Então, olha os exemplos que a gente tem aqui, galera. O primeiro é 5x ao cubo y ao quadrado. Qual é a minha parte numérica aqui? Ó? É o mais 5. Ó. O mais a gente pode ocultar, né? O número, quando ele não aparece o sinal, é porque ele é positivo. Então, ó, coeficiente é 5 e a parte literal é toda aquela parte que traz as variáveis, x ao cubo, y ao quadrado. Essa parte numérica ela pode ser um número decimal ou até pode vir na representação fracionária. Então, olha aqui o segundo exemplo. Menos 2 sétimos. Então, o nosso coeficiente é aqui a fração com o indicativo de que é negativa. Então, o menos aparece aqui no coeficiente. E na parte literal, então, são todas as variáveis, incluindo os expoentes, tá, galera? Olha ali, raiz de 2. Lembra que raiz de 2 é um número irracional, né? Então, ele é infinito. 1,4, 1 e segue até o infinito. Então, ele está representando essa quantidade, o raiz de 2 pode sim ser considerado um coeficiente. E a nossa variável aqui, então, ó, única, o x, compondo então a nossa parte literal. E por fim, olha só, parece que esse AB na 5 não tem quantidade. Mas como não tem um outro valor, significa que é única essa quantidade. Então, é 1 AB na 5. Então, aqui o nosso coeficiente, ó, é 1. Então, toda vez, galera, que não aparecer esse coeficiente, a gente vai considerá-lo como 1. E a nossa parte literal aqui, AB na 5. Olha só os exercícios como são bem tranquilos. Então, galera, aqui tem um exercício ó, que pede o coeficiente de cada monômio abaixo. Então, vou fazer o A e o B aqui, ó, só que eu vou complementar esse exercício. Eu quero o coeficiente e a parte literal. Vou chamar aqui, então, de PL, ó, parte literal. Vou fazer o A e o B e o C, D, E e F vai ficar de tema. Então, vamos combinar assim. Ó, eu vou colocar aqui o A e daí eu vou abrir uma chave aqui, ó, onde eu vou botar coeficiente numérico, então eu vou botar CN e vou botar um PL de parte literal. Vamos fazer assim, daí a gente se organiza.
Na letra A, quem é o meu coeficiente numérico? Eu tenho lá menos 2xy. Então, o meu coeficiente numérico é o menos 2. E a parte literal é aquela parte que traz as variáveis. Ó. Então, xy, essa é a parte literal. Bem simples. Para a letra B. Lá na letra B, nós temos 3/5 de A. Então, aqui, quem vai ser o meu coeficiente numérico? Ó, Cn. Meu coeficiente numérico vai ser 3/5. Lembra que a fração ela pode ser considerado coeficiente. E a nossa parte literal, então, vai ser a nossa única variável que tem ali, que é o A. Beleza, galera? Fica, então, C, D, E e F de tema para vocês.